Programa não recomendado para menores de 12 anos. BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E agora tem choque de monstro. Literalmente falando. Agora vai, hein? Vamos lá. Que o King of Monsters também de 91. Olha, 91, gente. Então, anotem aí esses anos que estão aparecendo. 91, estamos no ano que o mundo já vai se estremecer com um certo jogo e com um outro que também vai ser lançado bem importante no mesmo VAR. Que apesar de não parecer, não é cópia, pelo contrário. O mais legal do King of Monsters é que é a primeira citação de uma lenda desse episódio, porque foi lançada pela SNK. Projeto Novo Japão, SNK, e teve versão para Neo Geo AES, a Mega Drive e para Super Nintendo. Foi lançado em arcades, óbvio, e teve MFS, AES. Você teve para arcade, teve pro console deles, né? Exatamente. É um dos últimos jogos, assim, a tentar fazer uma coisa diferente no gênero da pancadaria. Nem tanto, você vai ver que nem tanto. Tentar fazer uma coisa, assim, antes da Capcom dominar o mundo, né? Sim, mas nem tanto. A gente vai ver as coisas diferentes depois que a gente vai falar delas. Mas é um jogo legal de se citar porque ele tem a temática Ultraman. Esse jogo, ele tem uma movimentação... Engraçado, ele é 1 contra 1, mas ele tem uma movimentação meio do Dragon, ou seja, 3D. E tem um detalhe muito legal. Você controla um monstro, ou um cara meio super-herói com estilo Ultraman. Ou um cara de colã lutando contra monstro. Sim. Nacional Kid. Aquela de cola de lycra, gigante. É a melhor roupa pra você lutar contra o monstro, porque no pior dos casos o monstro morre de rir. Sim, gigante. Ou você controla os Godzilla e os Gamera-like. E o mais legal desse jogo é que você destrói prédios, você destrói casas, você pega caças e taca no monstro. E até me lembrou um outro jogo que ele é quase um jogo de luta. Eu não sei classificar ele se ele é um jogo de luta ou se ele é um jogo de plataforma. Não tô falando do King of Monsters, eu tô falando do jogo que eu vou falar. Rampage. O Rampage. O Rampage, assim, é como... apesar de você poder brigar com os outros monstros, não é o objetivo do jogo. Eu fiquei na dúvida de botar esse jogo, justamente. Mas eu acho que o Rampage foi... Por que eu tô citando ele? Eu acho que o Rampage foi inspiração pro King of Monsters. Tem cara. O Rampage é de 85, Midway, eu acho que inspirou. E já que a gente tá falando em inspiração... Rapidão. Lembrar que o King of Monsters recebeu uma continuação também pra Neo Geo AES, CD pro Mega Drive e pro Super Nintendo. E que eu acho bem superior ao primeiro jogo. Vamos falar de continuação, já que você citou de um jogo que veio inspirado de outro aí. Vamos falar... Depois do Braid, o Blandia. Ele tá um pouquinho depois dos jogos que a gente vai falar depois. A gente vai avançar um pouquinho pra falar nele e depois vai recuar. Vamos lá. O Blandia é uma continuação espiritual do jogo Gladiator, ou Gladiador da Taito, que é de 86. É o seguinte, aquele jogo que você esmurrava o controle pra fazer o escudo, lembram? Escudo de energia. Não, a minha mãe não deixava entrar no fliperama. Era ambiente de droga. E o Blandia foi desenvolvido por ex-empregados da Taito e formaram a Lumer em 1992. Além da versão de arcade, saiu para FM Towns e PC 98. E, detalhe, teve o carinha do Rastan Saga fazendo uma ponta no jogo. Exatamente. E agora, Moisés levanta o cajado e dividimos as águas. Em 1991, vamos voltar pra 91, saiu o jogo mais emblemático do gênero aqui e é um dos campeões de venda. Esse jogo é um dos jogos mais vendidos, tanto a versão arcade quanto a versão caseira que saiu, é um dos mais vendidos da Capcom. Até hoje. Street Fighter 2 The World Warrior. Saiu em março de 1991 para CPS-1, ou Capcom Power System, ou Capcom Player System. Sim, tem essas duas variantes que no manual não se decidem. Tem algumas versões de manual que dizem uma, tem outras versões que dizem outra.
Como se quisesse escrever. Pois é, saiu março de 1991 e que, além de ter vindo com o Ryu e com o Ken, agora sim, o Ken veio com quem? Ken. Finalmente ele é um personagem inteiramente com história e personalidade. Apesar de ele continuar tendo o mesmo dublador do Ryu na hora de soltar Hadouken. Mas a Capcom vai, aos poucos, vai corrigindo isso. Aos poucos o Ken ele vai ganhando uma personalidade. Ele vai ganhando vida própria. É, mas ele já tinha história. Tipo aquele casal do Mario e Luigi lá, tá vendo? Ai, caramba! Opa! E aqui que tem os personagens emblemáticos, tem a nossa musa Chun-Li. Tem Zangief. Mentira, que sua musa sempre foi o Honda, que eu tô sabendo. Não, Chun-Li. A musa Chun-Li. Tem pro Giovanni, tem os homens fortes, tem o Honda e tem o Zangief. Representando a União Soviética. E tem um representante brasileiro, que a gente vai ignorar esse detalhe. Pô, cara, o Blanca é legal, cara. Cara, o Blanca no filme, no uniforme dele, tá com a bandeira do Brasil ao contrário. Porra, que é o quê? Pera aí. Que é o quê no filme, porra? Pera aí. Gente, esse podcast ainda é sério. Para com essa porra aí, meu irmão! Ainda é sério. Tipo, a gente vai realmente falar, né? Pois é, eu tô tentando. Vamos seguir adiante aí. Foi sucesso no arcade, e óbvio, como foi sucesso no arcade, lembrando lá o Double Dragon. Tem um anime que é muito melhor. Não. Teve aquela coisa louca de eu corto esse jogo pro meu console, pro meu computador pra amanhã. E foi acontecendo, né? Então, o que acontece? Bacumunado com a Nintendo, a Capcom lança a versão do Super NES quase um ano depois, em 1992, mais ou menos ali em abril, maio, no verão de 92, pra pegar o período de férias. E esse jogo vendeu pra acabar com as férias das crianças, né? Porque ninguém saiu. Ninguém saiu de casa, exatamente. O jogo vendeu pra caramba. Pra você ter uma ideia, a Capcom vendeu 750 mil gabinetes de arcade. E o jogo do Super Nintendo vendeu, se eu não me engano, 2.800.000. E esse jogo, ele ajudou o Super Nintendo, que ele tava até aí, então, levando a surra do Mega Drive, da surra ficar bem menor. Ele e o Zelda também. O Zelda também ajudou o Super Nintendo, porque senão ia ser uma lavada. Sim. Foi um ano que saiu o Sonic 2 também. Então, o Street Fighter deu uma boa ajudada, porque até então... vamos lá. E na esteira disso aí, né, a US Gold, ela produziu as versões domésticas do jogo, né? Eles lançaram a versão pro Amiga, para desespero do João, a Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, já estavam usando o programa aí. O DOS já começava a se despontar como uma plataforma viável para jogos nessa época. Sim. E ZX Spectrum. Além de versões para console que nós não vamos citar aqui. Porém, do Street Fighter 2 só teve versões posteriores. Eu queria citar uma versão sim, que é uma versão não oficial dele e merece ser citada. Qual versão dela? Não oficial da Yokosoft pro NES. Que é piratex, pirataça, mas que muita gente jogou. E obviamente que a Nintendo fingiu que não tava vendo. Posso falar uma coisa pra vocês? A versão da Yokosoft NES é muito melhor que a da US Gold. Bota qualquer uma. Bota qualquer uma aí da US Gold. Mas a versão da US Gold pelo menos são sinceras, né? O manual da versão... Isso aí é a sinceridade deles. O manual da versão do Spectrum estava com a mensagem: Due to machine limitations, this version may differ from examples in the manual. Ou seja, sinceridade é tudo. Cara. Obviamente que eu só li essa frase depois que já tinha levado a embalagem pra casa, né? Perto da caixinha. O Ricardo não tá aqui pra citar o fato que nessa mesma época, tá vendo, 93, 94, eu não consegui achar referência de quem produziu isso. Andou rolando uma versão pra MSX2 do Street Fighter aparecendo. Era bem simplesinho, usava sprite de MSX pra fazer as animações, era bem quadradinho. Lembrava muito, apesar de ser superior graficamente, mas lembrava muito a versão da Yokosoft do NES. Né, demorou um pouco pro MSX2 ter um Street Fighter pra chamar de seu. Ele até teria um Street Fighter 2 se os advogados da Cap deixassem, que é o Pointless Fighter. Que apesar do nome é o porte do Street Fighter 2. Eles só não podem falar isso, ele quer dele. A gente finge que não é Street Fighter, mas é um Street Fighter. Inclusive ele também tem um aviso dizendo que qualquer semelhança com outro jogo de luta é mera coincidência. E depois a Capcom se empolgou, lançou o Capcom Generations pra Play, pra Saturno, e foi o início da desgraça. Mas vamos falar de uma série que quase saiu antes, né, João? Pois é, isso é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Vamos falar da série que iniciou uma saga, literalmente falando, lá na concorrência. A SNK foi a grande concorrente da Capcom junto com uma outra que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a SNK foi a grande concorrente no Japão. No seu poderoso Neo Geo, eles lançaram Fatal Fury.
gente, Fatal Fury foi feito por ex-funcionários da Capcom que trabalhavam no Street Fighter 1. São os que não precisaram cometer aquele. E eles foram que eles tinham ideia de fazer um jogo bem melhor. E Fatal Fury acabou, infelizmente, saindo, houve alguns atrasos, ele saiu 2 meses depois. Mas ele era pra ter saído antes do Street Fighter 2. Olha, é quase um alerta de What If isso aí. Exato. O Fatal Fury tem 2 coisas icônicas no jogo. A primeira coisa, que é um ponto contra, inclusive nos portes pra console e portes domésticos ele foi corrigido, que ele só permitia escolher 3 jogadores, que é o trio do Terry Bogard, do seu irmão Andy Bogard e do Joe Higashi. São os 3 heróis. Mas ele tinha uma característica única, que é o sistema de planos. O que é isso? Você tá lutando numa linha contra um cara como o Street Fighter 2. Mas se você apertar um botão, ele vai lá pro fundo da tela e depois volta pulando. Olha, corre Bino que é uma cilada. Isso tudo em tempo real. Isso é uma coisa que eu vou falar que tem gente que ama, tem gente que odeia esse sistema, mas é um sistema muito revolucionário em relação ao Street Fighter e em relação a todos os outros jogos, coisa. Então por isso que eu falei que não, pelo menos eu acho que da SNK estavam tentando fazer coisa diferente, inovadora assim. Fatal Fury também deu origem a uma dinastia que deu origem a 2 séries icônicas da SNK. 2 séries infinitas. Uma nem tanto, a outra com certeza é. Uma é a série Art of Fight, e originalmente ele é pra ser um prequel da Fatal Fury, mas acabou eles ignorando que é prequel e juntando todo mundo. Na segunda série, que é The King of Fighters. A Art of Fight, além dos sprites ser novos, ela tinha um sistema de zoom, que a SNK também usou em um outro jogo que a gente vai comentar daqui a pouco aqui, e dos especiais. Sim, os especiais surgiram na concorrência, na SNK, pra depois ele pra Super Spy. E a outra série é Kings of Fighter, que permite o sistema de time, de trios, e o campeonato ficou mais dinâmico. Além... Não, literalmente jogo pra arcade, né? Arcade, não, Gel, e depois... Não, eu tô falando o tipo de jogo, a jogabilidade pra arcade, né? Você pode jogar com vários jogadores, fica mais dinâmico. Com certeza. O jogo foi feito especificamente pro Neo Geo MVS, depois o AES, que é o mesmo hardware. Sim, aproveitando as capacidades do hardware da SNK. O Kings of Fighter tem uma coisa interessante, que ele não é só o crossover da galera do Fatal Fury e do Art of Fight, como de franquias antigas. Psycho Soldiers e Ikari Warriors, que nem são jogos de luta, e acabaram os personagens aparecendo lá como jogadores. Isso é uma coisa interessante. Ou seja, basicamente eles jogaram pro alto, tipo, e o que caiu fizeram os jogadores do King of Fighters. Exatamente. Tem um trio que ele representa os jogos de esporte da empresa. Um cara de futebol americano, um cara que joga basquete, outro cara que joga basquete, futebol americano, e terceiro aqui... Pode ser beisebol? Era o beisebol, isso aí. O trio dos esportes, bem interessante. E esse cara teve versões, né, pra FM Towns. O Fatal Fury, apenas do Fatal Fury Special. X38000, que teve um, 1, 2 e o Special. E pros consoles, Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo, pasmem, Game Gear. Vou fazer uma pergunta agora, rapidinho. Street Fighter 2 foi quem inovou com os combos? Foi, isso é uma coisa interessante. O combo foi um efeito colateral indesejado. Eles não era pra ter saído daquele jeito, mas saiu, o pessoal gostou e eles acabaram refinando. Até que na Street Fighter 2 existem combos que tiram uma quantidade de energia absurda. Totalmente desbalanceado. E aí o que aconteceu? A Capcom resolveu corrigir os bugs e ao mesmo tempo capitalizar com isso. Então nasceu vamos botar um aspas, continuações da Street Fighter 2. Porque eu trouxe que não faz o menor sentido. Vocês vão tentar ser bem breve aqui, rapidinho, só pra citar, né? Entre 92 e 94, 95, pelo menos para as máquinas e para que a gente conhece, eu vou voltar em máquinas específicas, saiu Street Fighter 2 Champion Edition, 92, só pra consoles, para os 7000. Não, Champion Edition é pra arcade também. Arcade. Não, arcade eu tô desconsiderando, por favor. Tá. Todas elas saíram pra arcade e você vai desconsiderar, beleza. Street Fighter 2 Turbo, que só saiu pra Super Nintendo. Isso. O Street Fighter 2 The New Challenge, 93, que saiu pra Famicom, para os 1000. Sim. Saiu pro Mega Drive, pro SNES. Saiu pra Amiga, pelas mãos da Freestyle West Golds, que aliás a Freestyle só lançou 2 jogos, esse aí e o de Mr. Blob, que é baseado num programa da BBC. Só. A seguinte, já não tinha um programador disponível, vamos ver o que tem. Mas eu vou falar uma coisa, hein? A versão do Super Street Fighter da Freestyle é bem superior à da GTX. Agora vem aquela coisa curiosa, né? Super Street Fighter 2 Turbo, da Game Tech, que saiu pra Amiga 72, para 3DO, que 3DO é legal. Sim. Você é um fanfarrão, chefe. Isso 94, né? E pra DOS. A versão 3DO foi feita pela própria Capcom, mas distribuída pela Panasonic. Matsushita. Isso. E pra terminar, esse só saiu em arcade, Super Street Fighter 2 The Tournament Battle 93. Que é mais baseada em campeonatos. E agora que a gente falou do Street
Street Fighter, do monte de coisa de Street Fighter isso, Hadouken, Shoryuken. Mas eu queria falar duas coisas sobre Street Fighter antes, rapidona. Vai. A primeira polêmica, vamos lá. Quando a Capcom lançou... Primeiro é só a tatuagem da Chun-Li que você tem no braço, né? Boiola. O que mais? Não, eu não tenho tatuagem. A primeira coisa é o seguinte, quando a Capcom lançou Street Fighter 2 Champ Edition, que ela corrigiu as coisas e botou uma coisa que todo mundo pediu, que é jogar com os chefes, acabou gerando um efeito colateral que foi um monte de máquinas piratas. Incluindo algumas máquinas piratas que a gente chama hoje em dia de Street Fighter 2, o Rainbow Edition, que o logotipo dela é todo multicolorido da Street Fighter, ou aqui no Brasil, Street Fighter de rodoviária, que o pessoal gosta de chamar. Street Fighter Rodoviária Edition, qual o problema? Nada mais é que são versões hackeadas usando turbo, trocando o processador para um 68.000 de 12 MHz, mais velocidade, que mais? Fazendo várias loucuras, os golpes no ar, trocando personagem no meio da luta, soltando milhares de magias na tela e toda essa zona. Aí a Capcom resolveu fazer isso e resolveu fazer a primeira contramedida, que foi a Hyper Fighting. A Hyper Fighting é uma versão da Champ Edition com algumas travas e que ela tem maior velocidade, por isso que ela se chama turbo, e com algumas modificações, não as muito loucas, porque o jogo ficava extremamente desbalanceado, uma coisa mais coordenada, algumas coisas das versões pirata. E quando ela lançou a Super Street Fighter, ela trocou de placa para CPS2. Por quê? Porque a CPS2, além dela ser uma placa superior, tem um sistema total de trava, inclusive tem bateria suicida. Aquela que queima, bateria, né? A máquina morre. Aquela que queima sozinha. Queima sozinha. Igual celular. Você tem que trocar a bateria com a Capcom, você tem que trocar o jogo com a Capcom, você tá todo preso com a Capcom. Agora, já que tem gente presa com a Capcom, vamos falar de um jogo específico muito legal? Que quase o pessoal foi preso pela Capcom. Também. O Fighter History. Fighter History. Adivinha de quem é a Fighter History? Olha, Dataishi. Dataishi, aquela mesma do Karate Champ. Porque, né? Aquela mesma que porque o mundo... mundo dá volta. Mundo dá volta. Não, o mundo é um bumerangue. Você joga as coisas e bate na sua testa. Agora é o seguinte, em 1993, a Dataishi, no vácuo do Street Fighter da Champ Edition e tal, lançou o seu próprio jogo, o seu próprio Street Fighter da chamada de seu. Olha, ela lançou um outro Street Fighter, literalmente. Você vê o jogo, você vê Street Fighter. Ele é bem parecido, chamado Fighter History. E, inclusive, teve o topete de lançar pro Super Nintendo um port. Obviamente que a Capcom não gostou do jogo e processou lá por plágio. O que a malandra da Fighter History? Ela teve a pachorra de pegar o processo que a Epix e a System 3, os argumentos utilizaram na sua defesa pra diminuir a trolha que eles tomaram, pra se defender. E colou. Tanto que em 95 eles lançaram o Fighter History Dynamite. Além de um Fighter History pro exclusivo do Super Nintendo, mas que não é de arcade. O Dynamite é de arcade, Neo Geo e Saturn. Sim, Fighter History também caiu nas graças da SNK e a Dataishi virou a licenciada da Capcom. Afinal de contas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Groovy. Pois é. Aliás, falando de outro inimigo da Capcom, vamos falar de um inimigo que mata os oponentes em campo de batalha? Aliás, eu achava que esse jogo fosse anterior. Não, esse jogo é posterior. Esse jogo aqui, os inimigos são mortos, porque ele é mortal. Ele é mortal. Boiola. Pode botar a música aí, Ricardo. João, você não precisa fazer sonoplastia. O Ricardo faz isso pra gente. Bom, mas no Mortal Kombat eu tive que gritar. Não, hoje, o Giovanni. Oi. Deixa essa sonoplastia do João. Tá bom. Então tá bom. Vocês gostaram mais ou menos. Vamos lá. Vamos falar de Mortal Kombat. Vamos ser curtinho, porque senão a gente não acaba esse episódio. Outra série infinita. Eu posso usar só pra ele. E outro grande rival do Street Fighter. Só que esse é um rival americano. Vejam só vocês. Não é só o japonês que tá fazendo. A Dataishi e a SNK, entre outras empresas, são japonesas, a própria Capcom. Mas a Midway não. A Midway é uma célebre empresa americana. Veio lá dos pinball. Pra meia dúzia de pessoas que eram na Terra ontem. Se você nasceu ontem. Tipo, o Mortal Kombat foi lançado em 92 e foi inspirado tanto na série Fighter, a ideia da luta, como em Pit Fighter, que é o uso das imagens digitalizadas dos personagens. Pra economizar desenhista. E foi lançado pela Midway em arcade e pela Acclaim dos consoles. Pra qualquer coisa que rodasse console. E além, claro, em 93 também, pra Amiga e pra MS-DOS. Depois, acho que a própria Midway acabou ela mesma assumindo, mas é mais pra frente, não fosse. Exatamente.
também. E em 94 foi lançada a sequência Mortal Kombat 2. Também um estouro. Né? Também saiu pra Amiga, também saiu pra MS-DOS, também saiu pro bando de console. Uma versão do Mortal Kombat 3 pro Atari Jaguar foi anunciada, mas enfim, né? Deve ter morrido junto com o console. Mas em compensação... E não vamos aqui falar, né, das zilhões de versões russas para Spectrum, porque senão ia ser quase um episódio separado. Na verdade, são 4 versões russas desse Spectrum e uma versão ucraniana. Nossa. E sim, no Mortal Kombat trouxe ao mundo o Fatality, né, e o sangue verde correndo na tela. Pelo menos na versão da Nintendo. Porque se você jogasse em outro conforme for da Nintendo, o sangue era vermelho mesmo. You will die, mortal. Mas no Mortal Kombat 2 em diante, quando eles perderam brutalmente as vendas do Natal de 93, eles começaram a abrir a porteira. A porteira do sangue. Deixa o sangue das pessoas ser vermelho. E já que é o seguinte, estamos falando de jogo de luta, estamos falando de jogo bom de luta. Estávamos, né? Quase. Estávamos no jogo de luta, vamos falar agora de um jogo ruim. Vai lá, César. Essa eu vou deixar pro César. César, vai que é tua, que você adora essa empresa, você era um cliente, você ia lá sempre e vai falar. Sim, eu comprei coisa deles e eu não tenho vergonha de dizer isso, cara. A gente errou na vida, acontece. Enfim, se você tava achando que a gente não ia falar desse jogo, você achou errado, tá? Nós vamos falar de Barravento, o mestre da capoeira. Esse marco do software de luta nacional, jogo de luta de capoeira, lançado pela nossa queridíssima Hi-Tech Softworks em 93 para o Amiga. E a gente tem que falar, né, sempre que o pessoal da Hi-Tech era o pessoal da Discovery do Zorax. Então Barravento é o irmãozinho do Zorax. Enfim, o negócio é o seguinte, ele tem nota 2 no Remo Amiga. Vamos organizar o seguinte, ao invés de a gente continuar falando do Barravento, nós como brasileiros não seremos parciais, vamos deixar o usuário do Lemon Amiga, Pendler, falar a respeito do Barravento. Posso falar? Manda ver. Eu vou traduzir direto, tá? Traduga. Caso você fale do jogo, né? Eu gostei da animação suave, mas odiei todo o resto. The worst episode ever. Os personagens não têm características, o fundo parece que foi digitalizado porcamente de fotos. Acertou. Os controles são horríveis e difíceis. E é difícil jogar, né? Ele fala que o hit detection dos golpes é sem sentido, é imprevisível. Ele fala que é possível você ganhar as lutas somente apertando o botão de tiro, que dava o soco ou o chute, sem fazer mais nada. E até mesmo sem olhar pra tela. O mais legal é que ele fala, e a música? Oh Deus, ela é horrível. A música é horrível. Assim ele fala que ela derrete o cérebro por falta de tons e samples e ser repetitivo. Eu nunca ouvi isso em nenhum outro videogame. E qual é a nota que ele deu no Lemon Amiga? No Lemon Amiga, o jogo em si, na votação dos usuários, tá com nota 2. Ou seja, sério candidato a do top 10 dos piores jogos, hein, galera? Agora vamos dar uma de chinês, né? Sim, vamos falar de um jogo bom, vamos falar de um jogo clássico, pelo menos pra mim né? Acho que vocês também jogaram ele, né? Pra mim é novidade. É mais novidade por conta de outra coisa. Sim. Ele tem uma história oculta. Vamos falar de um jogo que talvez, junto com o Mortal Kombat e o Street Fighter, foram a trinca dessa época pra quem jogava no PC2, né? Aqui no Brasil, né? No Ocidente. Vamos falar de Sango Fighter. Vamos falar da Lenda dos Três Reinos, gente. Um jogo chinês, ou seja, a gente tá falando de jogo de americano, japonês e pasme brasileiro. Vamos falar de jogo chinês. Tivemos um jogo francês também. Tivemos um jogo francês, é verdade. Lançado pela Panda Entertainment Technology. Agora eu pergunto, será que essa Panda é mesmo do antivírus? Não. Essa tem o logotipo deles é parecido. Pode ter sido evoluído se saiu, ficou só a parte corporativa de antivírus, né? Mas o importante é o seguinte, lançaram pra DOS, PC 98, e pra um console incrivelmente obscuro que só teve na China, chamado Super Aken, em 95. Eu posso falar rapidinho sobre o Super Aken? Manda ver. Primeiro que o episódio não ficar muito longo, mas assim, o Super Aken é um console baseado no 68.000, fabricado pela empresa chinesa chamada Funtech. Parece o nome de empresa que formata computador. É mesmo, é? Tudo indica era uma subsidiária escondida, uma laranjinha da OMC. Outra empresa também tava mudando de nome, que tava tomando trolha da Nintendo. Ela, assim, o console literalmente piscou no mercado. Ele apareceu em 95. Eles tiveram um projeto de 6 milhões de dólares de desenvolvimento. O console ao todo teve 12 títulos lançados, incluindo o Sango Fighter. E o principal, gente, se não é amanhã e depois de amanhã, vamos publicar no Retrocomputaria um vídeo bem legal de um cara contando a história
história do Super Aken. Então, assim, opa, legal. Ligados. É um console raríssimo, eu nunca vi ninguém aqui no Brasil na mão. Ele tem a cara do Super Nintendo. Mas como a pirataria não se limitou ao hardware, também tem pirataria de software, né? Direto. Não, no caso do Sango. O Sango Fighter tem uma versão não oficial lançada na Coreia do Sul em 94 para o Master System. O nome de Sangojik 3. Que deve ser Sango Fighter em coreano. Em coreano, porque esse Sango Fighter, na realidade, o nome desse jogo é Sangoku alguma coisa, né? Por causa que é do período, né? Sangoku, o nome chinês deve ser outra coisa, mas o nome em japonês é Sangoku alguma coisa, porque como o japonês chama esse período dos Três Reinos. É Sangoku. E pra alegria de você, né, teve continuação do Toys, Sun Fighters 2. Muito bom. E o primeiro já era legal, mas o segundo espetacular. Parecia um jogo de arcade. E se você não conheceu, César, fica o link post desse episódio. Sim. Se você não conheceu, a empresa disponibilizou, tá de grátis, as versões pra DOS e pra Windows dos Sangos. E você pode baixar e jogar nesse teu PC velho. Agora vamos falar de robô. Presentão. E galera, joguem. Esse jogo é muito legal, principalmente pra quem gosta dos Três Reinos, dessas histórias dos Três Reinos. Teve tanto jogo, teve jogo da Capcom, que é Beat'em Up, e da Koei, que é Hack Slash, que são os mais famosos, de Nash War. Quem gosta dessa coisa, joga esses jogos são bacanas. E aqueles Adventures pra MS2 também, né? Baseado nessa época. Teve os da Koei também, os jogos de estratégia. De estratégia da Koei também. Agora chega de falar. Agora chega de falar de rei, vamos falar de robô. Aliás, o nome japonês do jogo do Dynasty Warriors é Sengoku Musou. Não, eu não quero falar desse jogo. Vamos falar de robô, rapidinho. Só porque teve que a gente não falou ainda. No, God, please, no! Troca por Cyberbot, que também de robô é bem melhor. Não, João. A gente vai falar desse jogo, você não precisa falar, não. A gente vai se culpar disso. Mas eu vou falar, cara. Minha ansiedade de falar mal desse jogo vai sugerir, cara. Você fala aí, eu vou fazer um comentário no final. Eu falo do próximo. Estamos falando do Rise of the Robots. Só tem merda! É um jogo foi desenvolvido em 94, está na beiradinha do nosso ponto de corte pela Instinct Design e pela Mirage Technologies. Saiu pra 3DO, já não é motivo da gente falar dele, mas sabe como saiu pra Amiga? Pra Amiga 72, pra DOS, PC velho, Game Gear, Mega Drive, Super Nintendo e CDI da Philips. Acho que é um dos poucos títulos que saiu pra esse cara. Jogo de luta, né? Nós temos que saber como é que você joga naquele controle remoto. Aliás, vou fazer uma pergunta pro nosso. Até que alguém sabe, tipo, jogos saíram pra CDI em Chimamão? Fica a pergunta. Acho que deve ter uns 22 jogos. É assim, apesar dele ter tido uma sequência, inclusive saiu em 96 pra DOS, PlayStation, Saturno, esse jogo não foi um sucesso comercial. Aí eu vou falar só duas coisas sobre esse jogo. Um, esse jogo é horrível, esse jogo fede. E dois, ele ia ter uma versão arcade que foi cancelada, ainda bem. Em compensação, teve um jogo que teve no arcade também. Olha, jogo de bichinho de novo. Jogo de dinossauro de novo. Olha, ele é um pouco melhor do que o Rise of Rome, mas também não gosto desse jogo, não. Tá bom, ele é de 94, da Atari Games, que é o Primal Rage. Um dos últimos jogos da Atari Games. Ele só tá aqui, literalmente, porque ele saiu pra Amiga, então a gente não estaria nem falando dele. Ele também saiu pra DOS. E pra quem era o garotinho juvenil do console, saiu pra aquele reluzente 3DO e pra aquele modernoso Atari Jaguar. Nem precisa dizer que saiu pra todo o resto aí. PlayStation, Super Nintendo, Mega Drive, Saturno, etc. O importante é que saiu pro 3DO e pro Jaguar. O resto não interessa. Gente. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Por algum motivo, acabei de descobrir que saíram mais jogos pro CDI do que pra 3DO. Fiquem com essa informação, façam o que vocês quiserem dela. Durmam com essa informação. Tua boca chega até a salivar! Veja pelo lado bom, pelo menos a quantidade e qualidade desse caso aí são bem-vindos, né? João, você desdenhou o nosso título nacional de jogo de luta, Jogão. Você vai falar desse. Eu só falo desse se eu falar também do próximo. Tá bom. Que bronca. Esse aqui eu nem joguei, mas a gente vai citar que é o First Fighter, lançado em 1993 na Zeppelin Games para Amiga e Commodore 64. E a gente só tá citando ele por um motivo, porque esse jogo consegue ter uma nota pior do que o Barradelo, o Le Mans Amiga, que é 1.83. Eu não joguei esse jogo, não sei nem como é que é esse jogo. É feio. Giovanni deve ter, pelo menos, deve ter jogado o vídeo dele. Eu vi os vídeos, ele é feio. Só vou dizer uma coisa. É uma porcaria e a gente só tá citando porque ele saiu em Amiga e Commodore 64, só acertei? Só isso. Tá, beleza. Posso falar do próximo? Vai lá, Samurai Slowdown. Ou não, ao respeito, Samurai Showdown ou Samurai Spirit? Aliás, aqui também tem uma
uma picaretagem aqui, que o nosso pauteiro Giovanni aqui, pauteiro, porque eu também... Não, pera aí, João, todo mundo picareteou até agora nesse episódio. A gente também verdade. Picaretear. Ok. Né, César? Então vamos falar do Samurai Showdown, mas com um gancho pra outros jogos de risca de faca, foi sacanagem. É o jogo do joguinho risca-faca. Que também inclui jogos mais modernosos que a gente só vai citar aqui, que tá fora do nosso ponto de corte, que é o Soul Edge, o Toshiden, que saiu até antes do Soul Edge pro PlayStation, enquanto que o Soul Edge saiu pra arcade e depois foi portado. Mas é que vai ter um episódio sobre esses jogos também no Retrocomputaria, ó, o Jabá. Ó, gente, talvez amanhã vamos publicar o post do Retrocomputaria, um videozinho bem legal do Retro Array sobre o Soul Edge, que ele fala, inclusive, vai esticar um pouco nosso papo sobre jogos de luta. E o principal, ele vai também falar sobre o Soul Edge e a evolução dos jogos de luta para um cenário de 2 dimensões para 3. Então, aguardem e confiem. Posso voltar pro Samurai Showdown? Falar rapidinho dele? Samurai Showdown, clássico da SNK, 1993, inovou por questão de usar armas, apesar que um joguinho de não, ele saiu depois, é verdade, que o Samurai Showdown inclusive influenciou o Apple Lord da Namco de Super Nintendo e Mega Drive, que saiu em 95. O Samurai Showdown ganhou prêmio na IGN, ganhou prêmio em muito lugar, ele é um jogaço, sabe? Pro Neo Geo primeiro, depois teve versões pro Super Nintendo, Mega Drive, 3DO, por sinal boa, saiu pro PlayStation, saiu depois continuações pra PlayStation Saturno, claro, Neo Geo CD e AES, e vamos falar aqui que ele saiu em um único clássico, que foi o FM Taos, que ganhou uma versão dele boa, apesar de pesadinha, uma versão boa desse jogo, mas tem que ter um FM Taos 486 pra cima pra rodar esse jogo. Acho que é um dos poucos jogos que o FM Taos ele começa a virar comedor de recursos tipo PC. A maioria dos jogos tudo roda redondinho nele, mas esse aí ele exige. Mas também exige porque muitas animações, o sistema de armas, o zoom in, zoom out do Art of Fight está aqui, fatality de sangue a rodo, sim, o jogo de sangue, você corta o cara ao meio. Outro clássico da SNK aqui, e a gente encerrando aqui a SNK, outros jogos da SNK. Essa série também não tão infinita, mas também tem vários episódios, mas a gente vai encerrando a SNK. Teve um filhote que, apesar de não ter nada a ver com história, mas ele tem tudo a ver com temática, que é o Last Blade, também da SNK pro Neo Geo. Felizmente é Blade, não Braid. Esse aí tá Blade com L redondinho no logo, bonito no sinal. Apesar do nome ser Genka no Densetsu, é a lenda do luar. Poético o negócio, igual os samurais que eram poetas na época. Vamos lá. Enfim, jogue Samurai Showdown, jogue Last Blade, jogue Soul Edge. Acompanhe o episódio de amanhã do Retrocomputaria também. Simone, roda o trailer aí. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Você que estava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra? Vamos falar de um jogo não tão legal assim. Vamos fazer um acordo com esses 2 jogos, essa série e esse jogo que você segue lá na seguida. Porque, vou ser sincero, você olha essas screenshots, você primeiro olha, é Street Fighter, você olha com calma, você percebe que não tem o Ryu, nem o Ken, nem o Chun-Li. Todos eles saíram pra Amiga. É o primeiro da série Body Blows, né, que é literalmente um Street Fighter, eu até diria mal desenhado, né? Saiu pra Amiga, pra DOS, é o Body Blows 93, o Body Blows Galactic, só saiu pra Amiga, e o Ultimate Body Blows saiu pra CD32 e pra DOS apenas, né? Cada um saiu numa plataforma. E o Elfmania, cara, que eu olhei pra si e vejo o Honda num dos personagens. Pô, cara, tem um jogo que você esqueceu, cara. Qual? Aquele dos animais do Amiga. Qual? Caraca, esqueci o nome dele. Que você joga com animais, que é versus, você joga cachorro versus coelho. Ele é de Amiga e saiu pro Super Nintendo e Mega Drive. Meu Deus. Atenção, ouvintes, quem lembrar, dá um toque pra gente. Daqui a pouco eu digo o nome. Tá. Assim, eu quero antecipar isso aqui, porque nós queremos falar desse seguinte aqui, que inclusive nem deveríamos estar falando. Não deveríamos? Este aqui nem deveríamos estar falando. Não deveríamos mesmo. Que assim, não deveríamos estar falando, mas como a Ocean resolveu fazer uma versão pra Amiga, vamos falar dele, né? Que é o Shaq Fu, o Shaquille O'Neal, soltando porrada num jogo feito pela Delphine e pela Electronic Arts, essa picaretagem seguindo aí. É um jogo de 94 e que, chateado porque Barravento só ganhou nota 2, esse jogo tá com nota 2.83, então, ou seja, tá quase Barravento. Cara, Shaq Fu é horrível. Shaq Fu tem no Mega Drive. A versão Super Nintendo é um pouquinho pior que a do Amiga do Mega Drive, que tem personagens a menos. E eu me lembrei do nome aqui. O nome do jogo é Brutal.
O jogo é brutal. Lembrei um joguinho indie recente que você luta com uma versão antropomórfica de um coelho. Isso tem nada a ver. Nesse caso aí são versões antropomórficas de vários animais. De coelho, de cachorro, de lobo, de urso. O nome do jogo é Brutal. Vou ficar devendo produtora. É Brutal House of Furry. Pera aí que eu já digo o nome da produtora. House of Furry. Ele é um jogo que saiu pra Amiga e foi portado pra Super Nintendo e Mega Drive. E eu tô citando ele, além de ter saído de ser sido do Amiga. É Brutal House of Furry. Pause, eu tinha lido House. É da GameTech. Olha só que coincidência. A GameTech saiu pra DOS e pra Mega Drive. Amiga, DOS, Mega Drive, Super Nintendo, Sega CD e 32X. Mas é pra mim que o clássico Amiga aqui, por isso que a gente tá citando. Aliás, a primeira versão foi do Amiga em 94, desenvolvido pela Cybersoft e publicado pela GameTech e pela Kenko no Japão, as versões de console. Curiosamente, a GameTech foi que lançou a versão do Amiga do Super Street Fighter. Então, capaz do pessoal que ter feito esse jogo aqui ter portado o Super Street Fighter do Amiga. Não duvide muito. O jogo ficou razoável, ficou média 6. Vamos fechar a nossa série dos joguinhos de luta. Já falamos de bloquinho, já falamos de bonequinho pulando, já falamos do pré-Street Fighter, já falamos do pós-Street Fighter. E agora vamos encerrar a nossa série de lutas, porque contando assim, em 93 é lançado o Virtua Fighter, né? Jogo da Sega. Depois foi lançado para T2X, para Saturn, que representou assim aquilo que estaria por vir como padrão dos jogos de luta, né? Que é tudo virar 3D. Também. Vamos combinar que Tekken, depois saiu vários jogos de luta. Eu queria citar um jogo de luta que saiu do PC, saiu no Super Nintendo e ia sair no Amiga, mas foi cancelado. O jogo é uma porcaria, mas é um jogo de luta 3D. Muita gente jogou ali no PC. O FX Fighter. Lembram dele? Eu não joguei jogo porcaria. Esse eu passei notado. O jogo é ruim. O jogo é ruim, mas ele é um dos primeiros clones do Virtua Fighter que teve. Só fazer essa citação, mas não vão jogar esse jogo não. O jogo é ruim. Tá, agora nós temos um momento de surpresa nesse podcast. Programa com informação, aqui tem informação. Ó, detalhe, galera, isso aqui é iniciativa do Giovanni. Não me culpem a falar que fui eu, mas não, foi do Giovanni essa iniciativa aqui. Fala aí, Giovanni. Vamos lá, regra 34, César. É uma constante múltipla universal. Se teve jogo de luta, tem jogo de luta pro tiozão hentai da massa. Vamos falar rapidinho os títulos aqui, porque eles chamam a atenção, né? É difícil a gente não querer falar deles. Basicamente, a gente podia ficar quase um episódio só de regra 34. Aliás, podia ter um podcast só de regra 34, que isso quer ter material pra tanto quanto... Nossa, seria um podcast infinito. Assim, rapidinho, né? Sim. Já que eu falei hentai, vamos estar limitados ao Japão, né? O primeiro deles é o Ninjo Tsukai. Apesar que teve um aí que saiu no Ocidente. Apesar de ser um jogo japonês, mas foi... Aliás, é esse mesmo, é o Ninjo Tsukai, que ele foi portado no Ocidente com o nome de Metal Lace. Que esse aqui foi a inspiração do Metal Lace, né? O jogo 92 da Ford, só pra PC. Só jogo de tiozão hentai. De FF Metal PC 98. Sim. A sequência, né? Metal Lace, The Battle of Robo Babies. Não, isso não é uma sequência. Esse é o nome do jogo. Na sequência na minha lista aqui. Tá. Lançado em 93 pela Megatech Sol. Megatech tem nome de loja de V de PC montado. Pra DOS. Se bobear, era. Ou também, né? Ninjo Tsukai 2, como ele foi conhecido no Japão. Não, Ninjo Tsukai 2 é outro jogo. Essa é a verdadeira sequência. Tá. The Queen of the Duelist, lançado em 93. Rapidão, você meio que atropelou um pouco. Pra citar, Metal Lace é a versão americana do Ninjo Tsukai. Tá. O Ninjo Tsukai 2 ia sair uma sequência em 97, mas foi cancelado. Aqui o Ninjo Tsukai 2 saiu em 95. Só no Japão. Tá bom. Entendeu? Então, segue o bar. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Queen of the Duelist. Que dá algum mix, que saiu pra FM Towns, PC 98 68K, 68 mil. Além de vários consoles. Claro. Vai citar aqui. O sobrinho do tiozão hentai da massa. Variable Gel. Esse jogo sempre apareceu, não sei, tinha esse nome não me parece familiar, mas eu nunca... É familiar por um simples motivo, porque o jogo, ele ficou tão famoso no Japão, ele foi lançado também no anime. Pode ter sido isso. E esse é o mais pesado de todos os jogos que a gente tá falando. Esse com certeza é o mais pesado, mais até do que o Metal Lace. Ele é lançado pela Giga. É aquele gordinho lá da Mega? Não, nada a ver. Não é o Kim, não, né? Ô, cara burro! Tá chegando pra PC 98 e 93 e saiu pra um monte de console em 95, que é pro futuro tiozão hentai da massa. PlayStation, Saturno, Super NES. Esse é o primeiro jogo. E o jogo ele teve uma Champ Edition, que é o Super Variable Geo, e teve a continuação do Variable Geo 2. Até algumas outras do anime que eu falei. Detalhe, foram 3 séries no anime de OVA.
E saiu também uma visual novel. O pessoal que do tipo, dá muito trabalho lutar com as garotas lá pra ver a putaria, então vou fazer um visual novel pra não ter trabalho. Sai mais rápido. E pra finalizar... PC 98 pro PC. Rapidão, só pra dizer o seguinte, que todos esses jogos que a gente falou, inclusive o que a gente vai falar, são jogos de garotas lutando com garotas. Do Metal e Lace são garotas robôs, o of Duelist são só garotas, eu acho que tem uma temática meio medieval, e o Variable Nell, que é o cúmulo do fetiche, são, como é que é o nome? Waitress? Garçonetes. É um jogo de luta de garçonetes. Cada uma representa o seu restaurante no campeonato entre os restaurantes de luta. Eu não tô de sacanagem. É restaurante ou lanchonete. É o Bob's e o McDonald's versus Fight. As garçonetes. Isso daria um filme muito legal. Isso deu uns animes muito legais. Nota mental. As garçonetes aí que eu tô falando, ao contrário do que a gente tá acostumado de ver que no Bob's McDonald's usam calça, bonezinho e tudo mais, elas usam saias curtíssimas nesse jogo, né? Porque se não fosse assim, ninguém ia comprar o jogo. Já que tem um chute alto, então você já entendeu o que acontece. Né? Assim, agora pra finalizar a regra 34, que a gente não quer mais falar de regra 34, isso aqui é um podcast família. Teve Street Fighter, Mortal Kombat, Final Fight lá em cima, com séries infinitas, a regra 34 também tem a sua série infinita. Apesar que o Variable Negel também é meio infinito também teve ele é mais soft, né? Eu tô falando desse aqui. Esse aqui aí teve mais. Esse aqui é um pouco mais soft de cima, que é o Asuka, 120% Burning Fest, lançado pela Feeling Coffee, né? Feeling Coffee. E Feeling Café, né? Feeling Café, faz maior sentido esse nome, porque não tem acento. E a Family Soft. Agora vocês podem rir à vontade da Family Soft fazendo jogo pornô. Pior que a Family Soft nunca fez jogo, fez só jogos realmente de família, não fez jogo pornô, e esse aqui é o mais perto. Ele é muito mais leve que o jogo do... Ok, é um jogo de luta, continua sendo um jogo de luta com garotas, aqui a temática são colegiais. Ele é de 94, ele saiu originalmente pra Famicom X68000, e as versões seguintes, assim, foi embora, passando por console, e hoje sai até pra Windows, as últimas, né? Eu acho que o mais recente que saiu, eu não me lembro se foi PlayStation 2 ou 3. Não, também saiu pra Windows, né? Saiu pra Windows na época. O último jogo que saiu, acho que foi PlayStation 2, porque foi em 2003, se eu não me engano, ou 2005. Eu não me lembro. Mas já faz uns 10 anos que não sai um jogo novo. E eu saiba. Nunca se sabe, né? Não pesquisei a fundo pra ver se tinha algum jogo que vai sair ou saiu algum revival. Enfim, a gente termina aqui a regra 34. Lembrando também, rapidão, detalhe. O X68000, ele era uma plataforma que deu origem ao Mugen. Mugen, pra quem pensa que era uma invenção de PC, de DOS, não. Ele foi primeiro pro X68000, depois pro PC 98, e aí sim o pessoal passou pra PC DOS. Então saíam também os joguinhos de estilo Mugen, também os rentaizinhos não oficiais também pro X68000. Então vamos citar aqui nenhum dos nomes, porque é muita coisa super obscura, muita coisa que saiu no esquema Takeru, outras coisas que saíram no esquema feira de anime, feira de software lá no Japão. Então é um negócio assim, um mercado muito pequeno, que é o Doujin Soft, que é a cena indie japonesa lá da década de 90, tá? Então isso aliás, vale só um rápido comentário aqui pra gente começar com as menções especiais. Peraí, eu só tenho que explicar o que é Mugen, né? É uma das coisas que eu ia perguntar. Mugen é uma engine para jogos de luta, que você pega gráficos ou que você mesmo faz, minoria, ou que a maioria ripa de outros jogos, e monta seu próprio jogo de luta. Ele tem caixa de hitbox, você pode fazer os golpes ali e tudo mais. O pessoal faz desde joguinhos de zoeira até jogos quase profissionais com essa interface. Como eu disse, é uma coisa que surgiu no X68000, depois passou pro PC 98 e depois foi escalonando e ganhou uma cena não só no Japão como no Ocidente. O pessoal abraçou nos Estados Unidos, abraçou na Europa, abraçou no Japão. Aí vai um abraço pro meu amigo Márcio Camugin, que é um dos caras da cena dos jogos Mugen. O maior mugenzeiro do Brasil. E vou citar aqui um jogo que é de Mugen, tá muito além do ponto de corte, mas ele é retrô pela essência. Eu vou falar do Street Chaves. Cale-se, você me deixa tão... Ai. Cara, Street Chaves. Eu vou começar a menção honrosa, saindo do Mugen, pra menção honrosa com Street Chaves. Ele é um jogo de DOS, acho que também roda em Windows. Ele é um jogo bem mais recente, é um jogo que saiu no início dos anos 2000, mas ele é feito em cima de Street Fighter e outros jogos, principalmente no Street Fighter Movie, que é o Street Fighter que o Street Fighter resolveu pegar aquele filme porcaria e acabei falando do filme. Fez um jogo todo digitalizado tipo Mortal Kombat e eles pegaram e fizeram um Street Fighter com personagem do Chaves. É isso aí que vocês estão ouvindo.
Só porque você falou do filme, eu vou falar aqui da Bisonlândia, tá? Pronto, você acabou de falar da Bisonlândia. Próximo. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Vamos continuar as menções honrosas com o MSX. Já encerramos o Regra 34, agora vamos para as menções especiais. Porque... eu já comecei, né? Eu já menção especial. César, a pauta é nossa, vamos seguir adiante aí. Vamos lá. Exatamente, a pauta é nossa e a gente vai decidir o que a gente vai colocar. E vamos colocar, por exemplo, o Bebop Bout, que é um produto da Mars Project, lançado em 94 para computadores MSX2 com MSX Music, que não é bem assim um jogo de luta, é um jogo de cartas, mas não deixa de ser assim interessante ou menos interessante, porque enfim, se parece muito com um jogo de luta, assim, a lógica e tal. E assim, pra quem tá vendo, é um jogo de luta, você vai ver dois personagens, gente do fundo, é uma briga de escolas. Pra quem tá vendo, pra quem tá assistindo o pessoal jogando, é um jogo de luta, mas quem tá jogando efetivamente tá jogando cartas. O legal desse jogo talvez seja isso. Até eu joguei, isso é bem legal, mas você não vê, você não assiste pra jogar, né? Porque você tá mais preocupado com as cartas que estão embaixo. Você escolhe os golpes que você vai dar selecionando cartas. Você tem um ponto assim, se você conseguiu bater uma carta que o oponente é inferior ao do oponente, você dá o golpe. Assim vai. Também tem os equivalentes de Hadouken. E assim, são personagens grandes no jogo, né? Então o jogo pro MSX é muito interessante de jogar. Sim, com certeza. E agora vamos ao jogo que eu acho que saiu no apagar das luzes e saiu depois que todo mundo foi embora e já apagaram as luzes, já levaram os móveis e... Eu acho que ele é de 94, 95. Eu acho que ele é 95, 96. É, só clicar aqui. Clica aí. É de 96. Viu? Vamos falar de um jogo de 96, ou seja, depois do ponto de corte, mas ainda um jogo que a gente considera comercial. Não considera não, ele é um jogo ainda comercial e é um jogo de Amiga. No apagar das luzes, ou sei lá, já levaram já a luz embora, já levaram as fluorescentes. Já tinham relevado o relógio do gás. O relógio da luz, né? Não, a luz já foi cortada, então levaram do gás. Então, no finalzinho, quase depois do fim do Amiga, saiu um jogaço. A gente não podia deixar de não falar, porque foi o melhor jogo de luta do Amiga, que é o Fighting Spirit. Ele saiu pela alemã Neo Software Productions, com K, e foi desenvolvido pela empresa italiana chamada Light Shock Software. Ele saiu para todos os Amigas, né? Amiga com H, com 732 com SS. E, vai lá, João, você que... Melhor jogo de luta da plataforma, não é só segundo eu, mas segundo também vários usuários. Tá bem cotado no Lema Amiga. E, por que parece, ele não é baseado exatamente no Street Fighter, mas sim na concorrência, no Fatal Fury. Ele é muito baseado no Fatal Fury, ele é muito parecido com o Fatal. Então podemos dizer que o Amiga quase teve seu Fatal Fury. Quase, faltou um pouquinho. Fatal Fury 1, tá? Ô César, esse aqui a gente vai falar, que se a gente não falar a respeito, vão perguntar. A gente ficou indeciso onde que encaixava esse jogo. Ele é uma aventura, ele é uma plataforma, ele é um beat'em up ou ele é um jogo de luta? Não sabemos até hoje. Mas vamos falar assim mesmo. Vamos falar dele aqui agora, com o Karateka. Karateka. É um jogo saído. O Karateka vem da mente criativa de Jordan Mechner, que é um jogo de luta, mas que contempla uma narrativa cinematográfica, contempla coisas de plataforma, de beat'em up, ou talvez é um jogo cinematográfico, tem um jogo de luta, enfim, não sabemos. É um jogo cinematográfico baseado num filme de luta. E foi lançado originalmente pela Brother Band para Apple II, 74, que é um dos símbolos de jogos em Apple. Pô, ele escovou um beat ali ferrado fazendo no Apple II. Não, isso
Isso ele fez com o Prince of Persia. É verdade. No caso, Prince of Persia. É verdade. E aí teve versões para Amstrad CPC, via Tilt-Door em 90, Atari 7800 em 87, os Atari 8-bits em 86, o Atari ST em 88, Commodore 64 em 86, MS-DOS em 86, MSX 90 via Drosoft. Um abraço pro Daniel Caetano que mexeu nesse jogo. Nintendinho 85 via Softpro, PC 98 em 88, e Exercício Spectrum também via Drosoft em 90. Ou seja, durante 6 anos os caras ficaram soltando pingadinho de portes do Karateka. Arrisco a dizer que a versão do MSX é depois da do Spectrum. Porque precisaram fazer do Spectrum fazer do MSX, né? Exato. É a The Software. E posteriormente uma versão para Amiga, que na verdade ela é feita quase na base de simulando dentro de uma Amiga um Atari ST. Nossa, quase um emulador. Quase um emulador. O João já citou aí, em 2007 o Daniel Caetano ele corrigiu a versão, né? Deu uma arrumada para fazer o jogo mais jogável, até que será possível. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Se você gosta desse jogo e não sabe, né? O J. McNeil ele publicou os diários contando todos os bastidores da criação dele. Ele compilou esse material, ele lançou em um livro. Tá o link aqui no blog dele, mas você pode achar esse livro facilmente no Amazon ou em qualquer outro vendedor de e-books, no melhor vendedor de e-book do bairro. Sim. Sempre no caso dos piores também. Também. E vamos continuar no Apple II? Vamos terminar com uma coisa legal. Depois vamos fingir que a gente terminou com uma coisa que não é legal. Então a gente não vai pro Apple II e vai pro... Não, vamos pro Apple II. Tá, então o Apple II a gente quase terminando. Em 94, Brett Victor escreveu uma versão de Street Fighter para Apple II utilizando somente caracteres para desenhar os personagens. Caramba. Sim, o jogo chama-se Taxi Fighter. Eu joguei isso, é legal. Eu acho até que tem Hadouken. Cara, foi ninja. Eu acho que tem um Hadouken 5, tem uma das... tem Hadouken. O prêmio do jogo mostra Hadouken. E agora vamos falar de um cara que não é ninja, mas é um cara legal. É um cara legal, mas que não fez uma coisa legal. A gente já tinha citado ele que ele tem vários jogos e nenhum deles eram de luta. Digo, fighting game. Eram beat'em ups ou outros estilos. Mas ele resolveu ter um jogo, quer dizer, fez um acordo com uma empresa chamada Caneco, que não é uma empresa ruim, até que tem um jogo... Não é o nome de... Isso não é um boteco. Não, é um boteco, mas é uma empresa até famosinha. Fez alguns jogos emblemáticos, como Aeroblasters e o DJ Boy. Mas esse jogo aqui ela foi meio infeliz, cara. Acho que todo mundo foi infeliz nesse jogo. Até o Jack Chan. Somente ele. O curioso é assim, o jogo, ele foi lançado com o nome dele de The Kung Fu Master Jack Chan em arcade. Só em arcade. E tempo depois, em 95, o jogo foi relançado com outro nome. E virou Jack Chan in First of Fire. Nossa. Jack Chan Densetsu. Nossa. Nós podemos dizer que esse jogo, assim, é uma forma muito bonita ou triste de desperdiçar 268 mil e uma boa franquia pra fazer isso. Ele tem imagens estilizadas tipo Mortal Kombat, mas posso citar 2 jogos aqui rapidão que são da categoria tristeza? Vai, isso aqui é... Um é de arcade também, feito pela Sammy. 2 jogos que usam a mesma técnica desse jogo aqui do Mortal Kombat, de imagem digitalizada. Um é o Survival Arts da Sammy, que é horroroso, e o outro consegue ser pior até do que o jogo do Jack Chan e o Survival Arts juntos. E o Barravento? Não, o Barravento também não chegou a tanto. É o Way of Warrior, lançado pro 3DO, exclusivo do 3DO. Eu só tô citando esse jogo por uma coisa. O jogo é totalmente tosco. O jogo, inclusive, foi feito todo feito... Eu não tô de sacanagem, tá, gente? Foi todo feito no apartamento dos programadores. Eles alugaram um apartamento pra programar o jogo e o jogo foi todo filmado lá. Imagina. Por isso que tem uma cena que tem uma escada que o cara vai subindo na escada e é horrorosa, é por causa que devia ter uma escada lá. Eles já acharam boa ideia fazer isso. Eu só tô citando esse jogo por um motivo. Esse jogo horroroso foi feito por uma empresa que hoje em dia é uma empresa ótima. É a Naughty Dog. Fez o Uncharted, fez o Crash Bandicoot, fez o The Last of Us. Mas João, você tem que começar de algum jeito. Sim. Apesar que não foi o primeiro jogo deles, foi o terceiro. Eles fizeram 2 jogos de Mega Drive antes. Eles estavam começando. Pois é. Eu vou citar também rapidão um jogo que é bem melhor do que todos esses, que é da Rare, que a gente não falou. Foi a outra tentativa da Nintendo fazer um jogo de luta, que inclusive essa franquia hoje em dia foi comprada pela Microsoft, porque a Rare foi comprada pela Microsoft. É o Killer Instinct. É a outra tentativa da Nintendo de fazer jogo de luta, que hoje em dia agora é a tentativa da Microsoft de fazer jogo de luta. O jogo teve 2 jogos de arcade, um foi portado pro Super Nintendo, outro foi portado pro Nintendo 64 e o terceiro jogo foi lançado direto pro Xbox One e PC. E é isso. Fechamos. Se eu não falasse de Killer Instinct aqui também, o pessoal ia bater na gente. Mas, gente, faltou jogo pra caramba. Faltou World Heroes, faltou Darkstalkers, que eu adoro. O Darkstalkers da série da Capcom, personagem de Dias das Bruxas. Faltou o Dragon Ninja. Dragon Ninja é beat'em up.
Por isso. Tá bom, eu vou baixar o nível. Faltou o Kazumi Ninja do Atari Jaguar, pronto. E tem o escocês que gostaria que vocês vissem como é que o escocês dá magia deles. Ali sim foi covardia. Você sabe como é que ele dá magia? Não conta, as pessoas vão procurar no YouTube, elas são Não procura. E vão ficar traumatizadas sozinhas, sem a nossa ajuda. Eu acho que o Giovanni já viu essa cena, né? Cara, a gente ia ficar o resto da vida só falando desse jogo que a gente esqueceu. Faltou o Cyberbolt, que eu queria falar no lugar do Rise of Hobbit, que é horroroso. Faltou o Dead or Alive, o jogo das meninas ninjas peitudas, mas isso aí tá fora 3D, né? Então tá meio fora. Dead or Alive é um jogo legal, eu jogava bastante no Dreamcast. Viu? Eu gostava um pouco jogo de luta que me dispus a jogar, porque eu não curto muito. Faltou muito, cara. Eu podia falar de Waku Waku Seba, podia falar de Galaxy Fight, podia falar de... Não, você não precisa falar, as pessoas vão comentar nos comentários os jogos que nós esquecemos. Sim. Na verdade, a palavra certa não é esquecer, a palavra certa é que não deu muita coisa. Não, senão a gente já estão matando o Ricardo de tédio pra editar esse episódio sozinho. I've got balls of steel. Sim. Imagine botar mais jogos. Então, assim, vamos encerrar. César, esse é o último episódio do ano. Agora só ano que vem. Já 93, já agora só ano que vem. Jingle bell, acaba o papel. Não faz mal, encapa um jornal. O jornal dá caro pra chuchu. Como eu vou fazer pra limpar o meu bumbum? Poxa, gente, esquecemos de um jogo que representa o Natal. O Clay Fighter, que é um jogo que você joga massinhas. Jogo saiu pra Super Nintendo, Mega Drive e depois uma versão pro Nintendo 64. Não saiu pra microclássico, a gente não vai botar na lista. Sim, mas menção rosa, sabe por quê? Porque um dos personagens é o Papai Noel e o outro é o Jack Frost. Ai. Sim, o jogo é da Interplay. Sim, poderia piorar e pioramos. E outra coisa, a versão do Nintendo 64 é o Earthworm Jim, personagem jogado. Pronto, agora sim eu fechei com chave de ouro. Tá bom. Agora que o João fechou no 2018, a gente pode se despedir, gente. Ainda vai ter repórter retro, eu acho. Eu sempre acho que nunca tem repórter retro de Natal. Não, vai ter um repórter retro. Mas tem, então preparem-se, fiquem atentos antes do Réveillon. E a gente, logo em seguida, as despedidas de ano ficam pro ano que vem. Então, gente, até mais e até 2019. Bom, é isso. A gente volta ano que vem, né? Você sabe, daqui a pouco vai entrar aí janeiro as retrobesteiras. Volta em fevereiro com alguma coisa que vai depender aí do, né, de quando a gente conseguir tirar o jogo de luta que tá rodando no gerador de pauta. E é isso, tchau. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou terminando aqui com o mestre do Kung Fu, Karatê, Taekwondo, Ninjitsu, Capoeira. Cláudia, senta lá. Dizendo pra vocês, I know Kung Fu, Morpheus fala lá no Max. Fui. Pô, gente, mais uma vez tem mais. César, eu tava achando que esse aqui fosse o retro besteira, mas tudo bem. Bom, qual é a diferença? E, cara, não ser que a gente é retropicaretagem. Gente, posso dar uma notícia pra vocês? Qual? Eu botei o gerador de pauta rodando ele no Amiga e tinha um Atari ST do lado. Sabe o que aconteceu? O Atari ST bateu no Amiga. Eles estão brigando lá, olha lá. Olha lá, o Amiga dando Hadouken. Olha lá, o Atari ST dando Shoryuken, cara. Peraí. Gente, vamos nos despedir antes que Tira a pauta lá, cara. Tira a pauta lá que vão destruir a pauta. Oh, meu Deus do céu. Cara, esses computadores brigando é um problema. Enfim, hoje vai ter tempo pra recuperar essa pauta, já que voltamos em fevereiro. Enfim, tchau. Gente, tchau de novo e realmente tchau dessa vez. Fui. Retrocomputaria. Vale por um bifinho.